Olá, seja bem-vindo ao podcast Base Firme. Aqui a gente conversa a respeito de tudo que passa pelas nossas cabeças e a gente traz para cá para ficar um pouquinho mais organizado. Eu sou Cláudia Amaral e estou acompanhada da... Eu sou a Hélia, sou fisioterapeuta pélvica e sexóloga, mãe dos 4 homens da minha vida. Eu quero falar hoje, Hélia, a respeito de como a gente faz para descansar. Como a gente faz para poder desligar. Porque quando nós somos empresárias, trabalhadoras, mãe, esposa, filha, existe a possibilidade da gente realmente conseguir descansar? Como que a gente consegue isso? É difícil, né? É bastante difícil. Como é que fala? É descansar carregando pedra, né? Descansa carregando pedra. Mas é mais ou menos isso, né? O trabalhador CLT, ele tem uma forma de trabalho onde ele é remunerado pelo tempo de trabalho dele ali e ele tem direito a 30 dias de férias no ano, né? Mas e o autônomo? Né? Eu sou autônoma. Onde eu trabalho, a gente tem um contrato de trabalho de autônomo, eu não sou PJ. E não tiro férias. Então, eu não tiro férias. Quando você sai de férias, você não é remunerada. Se eu saio de férias, não sou remunerada. Se eu decido sair de férias, não sou remunerada. A gente tem um período de recesso, que a clínica fecha no final do ano. Então, se a clínica decide fechar, ela paga por esses dias para nós, né? As fisioterapeutas que trabalham lá. E a gente descansa esses 10 dias. Descansa bem entre aspas, né? Porque 10 dias é pouquíssimo, né? Então, assim, a gente fica tentando driblar o cansaço com o pouco de tempo livre que a gente tem. Então, assim, fim de semana, a gente trabalha de segunda a sexta, a gente tem sábado e domingo para o descanso, né? Então, dentro desse sábado e domingo, não é só descanso, né? Porque daí eu passei a semana inteira trabalhando, então isso significa que a roupa tá sem lavar, né? Que as coisas da casa estão ali meio que sem fazer. Eu preciso ter tempo com os meus filhos e eu não tive esse tempo durante a semana. Então esse tempo ele precisa acontecer no final de semana. Preciso ter tempo para mim, porque eu também preciso pensar que a Hélia não é só mãe, a Hélia não é só dona de casa, a Hélia não é só funcionária, né? A Hélia não é só estudante. Então não dá para só estudar ou só ficar com o filho ou só limpar a casa. Então a gente meio que vai driblando. Por muito tempo, Cláudia, eu me sufoquei. Né? Nossa, eu me sufoquei, porque assim, era muito detalhista com a limpeza. Então, sábado, 7 horas da manhã eu levantava, fazia meu café, tomava café, 8 horas da manhã eu tava começando a limpar a casa. Sabe que horas que eu terminava? Nossa senhora, não quero nem saber. 10 horas da noite. É o quê? Uma mansão? E não era uma mansão, isso que é pior, porque assim, não era uma mansão. Você não saía para fazer absolutamente nada fora de casa, então às vezes não dava tempo nem de fazer o mercado. Não tinha tempo com os meninos ficavam por ali também brincando, fazendo alguma coisa quando eles eram menores, né? Porque eles foram crescendo, eles vieram fazer parte da faxina. Assim, né? Lógico. Mas não conseguia ter esse tempo de qualidade. O que acontecia? Eu apagava todo o meu sábado em faxina dentro de casa e domingo como é que eu tava? Acabada para começar a segunda-feira de novo no trabalho. Mas mesmo como autônoma, você tem sábado e domingo. Todo sábado e domingo é seu. Todo sábado e domingo é meu. Se eu resolvo fazer alguma coisa de trabalho ali, porque eu mesma resolvi. Ou então quando vou acompanhar parto, né? Então foge da rotina padrão ali. Mas o sábado e o domingo é meu. Então assim, dentro desse sábado e domingo agora, eu não fico mais sufocada dentro da faxina do sábado. Então eu tento ter um tempo para mim. Eu tento ter um tempo para os meninos, eu tento ter um tempo para casa, eu uso o sábado e domingo para isso, com os meus pais. Então, assim, a gente tem que ter um tempo com os pais, né? Meu pai e minha mãe moram muito perto da minha casa, então sempre tento passar um pouquinho de tempo com eles ali. Não só durante a semana, que às vezes eu passo por lá, porque é caminho da minha academia, mas no final de semana para ter um pouquinho mais de qualidade, né? Passar ali, almoçar, ou tomar um café e tal. Então, assim, dentro dessa rotina de ser mãe, funcionária, estudante, eu preciso ter esse tempo, porque senão a gente pira na batatinha, né? Mas enlouquece. Porque assim, eu acho que as mulheres, elas realmente exercem muitos papéis, é muita coisa que a gente faz simultaneamente. Mas mesmo fazendo todas essas coisas, eu acho que a gente tem que ter um espaço mental mesmo, né? Porque você falou, você faxinava o sábado inteiro, no domingo você descansava. Tá, mas descansava só o corpo ali, você não tinha
uma coisa que te acrescentasse nada, né? E aí a gente entra naquela situação, né, de você vive para trabalhar ou você trabalha para viver, né? Porque é diferente. Se você tudo que você faz na vida é só trabalhar, então você só vive para trabalhar. Mas a gente não, a gente quer trabalhar para viver, para poder patrocinar tudo que a gente quer fazer da vida. Desfrutar também do nosso trabalho. Né? Porque assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ter dinheiro, eu gosto de produzir, mas eu não vivo só para isso, né? E eu vivo para viver a minha vida. E o trabalho faz parte da minha vida. Tem uma série que eu fui muito fã, eu acho que ela envelheceu muito mal, que é Sex and the City. Você já ouviu? Já ouvi falar, não assisti. Eu já assisti muitas vezes na época, porque eu fui conterrânea dela, então ia saindo semana por semana eu ia assistindo. Mas ela envelheceu mal, né? Na época ali já tinha coisas que me desagradavam, mas ela envelheceu mal. E tem uma hora que a principal, e eu posso falar à vontade, porque essa série acho que tem 30 anos, que a Carrie, ela recebe um convite para se mudar de país, né? E as amigas ficam inconformadas. Como que você vai mudar de país atrás deste homem? Porque a Carrie era desse tipo. E aí a amiga dela fala assim, mas você vai deixar a sua coluna, que ela tinha uma coluna no jornal, alguma coisa assim. E ela fala assim, vou. Aí a amiga fala, mas a coluna é a sua vida. E ela fala, não, a coluna não é a minha vida. Só que ali ela só estava justificando um erro, porque foi um erro, e foi um erro desde o começo. Era evidente que era um erro. Mas, é verdade, o trabalho não é a nossa vida. Ele serve para muita coisa. Ele faz parte da nossa vida, mas não é a nossa vida. E ele serve para muita coisa, e eu aconselho a todas as mulheres a trabalharem fora, a terem o seu próprio dinheiro, a fazerem a sua própria carreira, a serem empreendedoras. Porque é muito importante você chegar ao final da vida e falar assim, eu fiz. E não apenas eu dei, eu me entreguei para o meu marido, para os meus filhos. Eu acho muito importante, mas essa é a minha visão. Obviamente, existem visões diversas e está tudo bem, cada um no seu quadrado. Eu, para mim, vejo que é muito importante a gente trabalhar fora. Sim. Teve uma situação uma vez que uma funcionária nossa, ela engravidou tal, e a gente teve muitas grávidas, né? Muitos anos de empresa, muitas grávidas. E essa, ela não era só funcionária, ela também era amiga, né? Ela entrou na empresa pela nossa amizade, foi ótima. E ela engravidou e a gente ficou muito feliz, foi muito bacana tal. E quando ela estava prestes a sair, ela veio me falar, Cláudia, o que você acha? Como amiga, né? Falei, olha, você tem que ver o que é melhor para você. Ótimo. Aí ela falou, mas o que você acha? Eu falo, eu acho que o melhor para a mulher é voltar a trabalhar. Porque, afinal de contas, as crianças crescem. O marido continua trabalhando. Né? Aquilo que a gente falou, né? O marido continua vendo as cheirosas. Ele continua vivendo. Né? Então, por 2 anos ali, se você tiver a oportunidade de ficar com seu bebê, fique. Mas volte a trabalhar. Né? E ela não voltou. E ela teve muita dificuldade de voltar a trabalhar. E ela era ótima, uma funcionária extraordinária. Ela teve muita dificuldade. Então, a gente tem que falar o que é melhor pra gente. E eu digo até que quando você for engravidar, decida isso antes de engravidar. Porque depois que o bebê nasce, você vai querer ficar com ele. Ponto final. Você vai querer ficar. Não existe essa. Mas o quanto antes você voltar sem prejudicar o seu bebê, na minha opinião, é melhor. Porque, afinal de contas, se for uma menina, vai ser uma menina que vê a mãe trabalhando. Né? Se for um menino, vai ser um menino que vê a mãe trabalhando e respeita isso. E não quer que a mulher fique em casa, sem ter uma vida própria. Porque, afinal de contas, aquilo que a gente acabou de falar no outro episódio, a gente quer ser assistida, né? E não só assistir. Então, é importante que você tenha uma vida própria, que você possa ser assistida e aplaudida e vaiada de vez em quando, né? Normal. E o que você acha? O normal. Como eu trabalho muito, né, com mulheres, eu só atendo mulheres, e eu vejo esse dilema,
o tempo todo. Elas assim... E você trabalha justamente nessa fase, né? Exato. Elas voltam no pós-parto. Geralmente o ideal, Cláudia, dentro da fisioterapia pélvica, a gente fala para elas, olha, quando der 40 dias de pós-parto, retorna pra gente avaliar a diástase, né, que é a musculatura do abdômen, avaliar teu assoalho pélvico, se tem aderência na cicatriz, a gente explica tudo para ela. Algumas conseguem voltar com 40 dias, algumas voltam com 2 anos. 2 anos de pós-parto. Mas ela... Ah, é? É. Assim, tipo, porque... É. Elia não deu para voltar antes. Por que que não deu para voltar antes? Ah, eu acabei ficando muito tempo com o bebê e eu queria passar muito tempo com o bebê. Ou então não, eu não tinha uma rede de apoio Aí, que tudo ficasse com o bebê. E aí a gente vai entendendo ali o desenrolar da vida de cada uma e aí vamos tentando ajustar. Mas então. tem aquelas que é por escolha. Tem umas que é por escolha. Não vai na fisioterapia Nem pélvica na por escolha. fisioterapia. E elas transam com o marido? Se elas não vão na fisioterapia pélvica, o que você acha que elas estão fazendo? Mais nada, né? Não, Porque então... a fisioterapia pélvica depois do parto se elas fizeram durante a gestação, elas sabem da importância da fisioterapia Eu pélvica. não fiz, né? Porque na minha época não tinha. Mas se elas fizeram, e geralmente elas fizeram, porque senão nem sabia, né? elas sabem da importância da fisioterapia pélvica no pós-parto. E quando elas não voltam por escolha, a gente sabe que essa mulher está vivendo só pro bebê. Só pro bebê. A demanda do bebê é muito grande, o tempo com o bebê é muito grande, eu tô cansada, eu não consigo. São essas as frases que a gente acaba escutando delas. Uma vez uma mãe de uma criança bem, assim, ocupante do tempo dela, falou uma coisa para mim e eu respondi na lata, mas hoje eu teria mais maturidade. Uhum. Ela falou assim, eu não sei se é a criança que transforma uma mãe para ser desse jeito, ou se a mãe transforma a criança para ser desse jeito, né? E eu respondi na lata falando, é a mãe que transforma a criança. Mas não sei, tem casos e casos. Tem crianças que demandam muito mesmo. Sim. Mas de qualquer forma, eu acho que é uma minoria muito pequena, não é? É uma minoria. Porque a maioria das crianças é só uma criança levada, né? É uma criança. Não é nem uma criança levada, é uma criança. O João era levado, o João era mas é uma danado. criança. Gente, o João era pilhado, era doidão. Tem criança que é ligada no 220, tem Nossa criança Senhora. que é tipo... É, só isso. É como pessoas, né? E depois cresce do mesmo jeito. Eu não me conformo que tem pessoas, se vocês não estiverem vendo a gente aqui, eu gesticulo demais. A Elia gesticula menos do que eu, mas eu gesticulo demais. E tem gente que consegue conversar com a mão parada. Eu não consigo nem pensar com a mão parada. Bem Mona Lisa, né? Não consigo. Então, as pessoas são diferentes. Sim. Então as crianças também são. Claro, pelo amor de Deus. E aí deve ser muito difícil ser criança no mundo de adulto que não entende que a criança tá no normal dela. No normal que dela. aquele ali é o normal da criança, que tá tudo bem. Tem criança que fala assim, tem gente que fala assim, você deixa seu filho na casa de uma tia, por exemplo, e a criança se comportou de um jeito lá. Eu acho isso muito injusto, tá? Depois que eu amadureci a minha ideia, que eu comecei a pensar dessa forma. A mãe chega, a criança vira outra criança. Sim. E aí a tia fala, não tava desse jeito antes de você estraga, chegar. né? Nossa, você estraga, porque olha, não tava subindo no sofá. Olha, não tava... A criança está assim porque ela tá à vontade perto lógico. de mim, que sou a mãe. Ela sabe que eu sou a protetora, a cuidadora. Ela sabe que eu vou amar qualquer coisa que ela fizer. Muito bom Ela isso, está né? à vontade. Então, assim, não, a gente não tá estragando o filho. Não tá o filho está estragando. podendo ser quem ser ele é, porque ele confia no seu amor, Muito ele bom. confia no seu cuidado. Muito bem lembrado, é mesmo. Isso é muito importante. Então deve ser muito difícil ser criança num mundo de adulto que não consegue visualizar isso. Porque é normal uma criança ser ligada no 220 e a outra ser ligada só no 110. E tá tudo bem. Tudo bem. E tá tudo bem. Deixa né? ela. É o jeito da criança, é a criança. Então quando as mães voltam pra gente com 40 dias, a gente acha maravilhoso. Porque, cara, essa mulher deixou um bebê de 40 dias. Que é difícil, 40 dias é difícil. Super. Com peitão cheio de leite, com a barriga ainda inchada, flácida. Ai, coitada. Cheia de dor, a gente já são sabe 40 como é. dias, Nossa Senhora. E aí a gente Ela fala... nem voltou pro corpo ainda. Não, essa alma ainda tá sabe-se lá Deus onde, vagando no além. Só tem um corpo ali, vagando no além, só tem um corpo ali, olhei. Ai, gente do céu, 40 dias é E pouco. aí ela olha pra gente e ela fala assim, eu tô muito cansada. Muito cansada. De repente até dorme lá, né? Às vezes dorme. Mesmo colocando o choquinho no abdômen, elas dormem.
Meu, é minha terapia aqui, Elia. Algumas delas falam. Escapatória. Esse momento aqui é o meu momento de descanso. Cara, o momento de descanso daquela mulher é 30 minutos por semana. Porque ela só vai comigo uma vez por E ela é semana. privilegiada porque consegue. Privilegiada porque consegue. Muito bom. Privilegiada em todos os sentidos. Em Tanto de ter todos. uma rede de apoio, quanto de ter cabeça de conseguir deixar um filho de 40 dias. E aí, em contrapartida, Cláudia, desculpa te cortar. E aí, em contrapartida, tem as outras que vão com 1 ano, com 2 anos. Elia, eu não consegui vir antes porque eu não tenho rede de apoio. Não tem rede de apoio. Aí não Ou tem então, jeito. Elia, eu não consegui vir antes porque eu queria muito estar com meu bebê. Eu não queria deixar o meu bebê com a minha mãe, não queria deixar aquela mãe apegadíssima no bebê. E também tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. Não sei se eu acho que tá tudo bem. Eu acho que tá, sabe por quê? Porque numa hora ela Não acorda. acho que tá tudo bem. Eu não acho que tá tudo bem nem pro bebê, Sério? nem pra mãe. Não. A mãe apegadíssima, que que a criança não vai com ninguém? Não, acho que a criança até vai. É ela que não deixa. Aí eu vejo alguma coisa errada. Tá. Entendeu? Aquela mãe que não vou deixar porque eu não quero. Então, é dessa que eu tô falando. Agora, a criança que tem dificuldade de ficar aí com não, aí outra não. Aí pessoa, concordo. eu já peguei. Tem que obedecer o ritmo da criança. A gente tem essas duas vertentes. Tem a mãe que não quer e tem a mãe que gostaria, mas a criança não permite. É uma criança que chora mais, é uma criança que dorme menos, é uma criança que teve, sei lá, N infecções respiratórias, ou qualquer outra coisinha ali, logo depois do parto, logo depois do nascimento. Então, assim, é um turbilhão. Tem mães e bebês de todos os tipos. É a mãe que não deixa com ninguém, que não deixa com o pai, não deixa com a avó, não deixa com a tia, que a mãe que não deixa com... Ela para a vida dela para viver o bebê. O bebê é muito apegado a mim. Não é. Assim, bebê muito apegado, todos são. Todo bebê é muito apegado à mãe. Ele passou 9 meses mas ali tem dentro. que ir soltando, porque eu sempre vejo duas coisas. Não dá pra ser uma relação assim pro resto da vida. Não dá. Imagina um homem de 30 anos agarrado na mãe. Já cortou o cordão umbilical quando nasceu. Sabe? Aí, aquela criança, quando vai pra escolinha, apanha de todo mundo. Aquela criança, ou morde todo mundo. Fica uma criança agressiva. E aquela mãe, gente, não dá. Se vê outro filho, acaba o marido, acaba tudo. Acaba. A gente não pode se perder. 2 anos eu entendo. 2 anos eu entendo. 40 dias eu entendo não deixar o bebê. Entendo mesmo. É muito difícil, mas a gente tem que passar pelas situações difíceis da vida. A gente é adulto. A gente vai ter dificuldade em outras áreas da vida e não só na maternidade, né? Não, então a gente também tem que aprender a lidar com isso, né? Assim, dentro da maternidade. A gente está falando aqui de mulheres casadas que escolheram ter seus filhos. Eu não estou falando de uma adolescente que engravidou da primeira vez que transou. Sim. Aí é outra história, aí é outra... Outro mundo, outra realidade. E né, eu não Cláudia? tenho condições de falar nada a respeito disso, porque eu não tenho essa vivência, não sei o que é isso, não passei por isso, não tenho ninguém perto de mim que tenha passado por uma situação dessas, então não é meu lugar de fala. Não tenho propriedade. Não tenho nada a ver com isso. Estou falando de mulheres casadas, adultas, que escolheram ter seus filhos. Pensa antes. Sim. Pensa antes. Como vai ser depois? Quem vai ser minha rede de apoio? Que escolinha que eu vou colocar? Sim. Que dinheiro que eu vou dispor para colocar na escolinha? Como vai ser a alimentação? Pensa antes. Como é que vai ser minha rotina? Eu vou diminuir minha carga horária? Eu consigo diminuir minha carga horária? Porque é uma mudança de vida assim, drástica. Radical. No ano passado, eu acho que foi a primeira vez em anos trabalhando nessa área que eu acompanhei uma gestante que tinha programado toda a vida dela de maternidade. Ela estava na primeira gestação. Ela programou a gestação, então assim, era uma criança desejada, esperada e planejada. Ela planejou todos os 9 meses de gestação, quanto tempo ela ia trabalhar dentro desse período de 9 meses de gestação, e ela programou 1 ano da vida dela depois da bebê nascer. Elia, eu não vou trabalhar por 1 ano, porque eu me programei antes de ficar grávida, ela se programou, para depois que a bebê nascesse, ela pudesse ficar 1 ano com a bebê, sem precisar trabalhar. Então, assim, financeiramente falando, ela estava totalmente programada. Óbvio que qualquer coisa pode sair da programação, mas a parte financeira dela estava e aí lá, você entra definida. numa outra parte que para mim é muito importante, sabe? Ela era um gênio? Não. Ela tinha anteninha? Ela era verde? Ela era uma pessoa estranha? Uma mulher
mulher comum como uma mulher nós. comum, normal, comum, que foi, de alguma maneira, aprendeu aquilo, essa educação foi para ela de alguma forma, ou pelos pais, ou pela escola, ou pela sociedade, ou pela vivência, alguma coisa ensinou isso para ela. Aí eu entro num outro ponto aqui, que eu já falei sobre isso, mas para mim é muito importante, a CLT. Para mim a CLT, ela impede que o brasileiro tenha esse tipo de ação com a própria vida. É. Porque assim, não precisa. A brasileira média não precisa se preocupar. Se ela está trabalhando, ela está garantida. Acabou. Não importa. Não importa. O governo vai pagar, a empresa que ela está trabalhando vai pagar. Não importa. Ela não precisa se programar. Ela pode ter quantos filhos ela quiser, porque não precisa se programar. E aí, quando eu falo que a CLT ela emburrece o trabalhador, eu não estou falando de tirar os direitos do trabalhador, de fazer o trabalhador ser um escravo. Eu estou falando de licença maternidade. Eu sou contra, porque afinal de contas é um filho, vai mudar a sua vida. Se depois da estabilidade a sua empresa não quiser mais, o que acontece com você, minha senhora? Vai processar a empresa porque te mandou embora? Não vai, né? Aí, não, mas aí você vai ver o quê? De processo em processo? Qual empresa vai te contratar? Porque a gente tem como saber. Pronto, primeiro é isso. Empresa, seguro, licença maternidade. Seguro-desemprego. Cara, você perdeu o emprego. Vai atrás de outro. Não, eu vou ficar aqui esperando. Quando acabarem as parcelas do seguro-desemprego, aí eu vou procurar emprego. Cara, que risco, né? É, de alguma forma é um risco. Eu tive muitas... Porque o seguro também vai acabar em algum momento. E aí você vai deixar acabar, aí fala, agora eu vou procurar. E aí não acha. Aí você não tem o seguro e você não tem o emprego. Aí o fundo de garantia. Você sabe como é que funciona o fundo de garantia? Então, o patrão, ele deposita todos os meses uma porcentagem do seu salário numa conta do governo. Quem investe essa conta? Quem mexe nesse dinheiro que está lá? Nesses milhões depositados mensalmente? Quem? O governo? O governo. Você acha que essa aplicação é boa? Você acha que essa aplicação rende tanto quanto uma pessoa educada financeiramente investindo o próprio dinheiro? Jamais. Por que simplesmente não tira todo esse monte de penduricalho e educa? Educa o cidadão. Porque um cidadão educado... Entramos numa outra vertente. Na minha opinião, não tinha que ter escola particular até o fundamental. Todo mundo tinha que ser educado igual. Bem educado. Uma educação, alimentação, educação, para fazer com que aquelas crianças saiam da escola exigentes. Sim, só que uma sociedade que tem essa educação, ela vai ser mais difícil de ser manipulada. Total. Então, não é conveniente para o governo. E aí a gente não está falando de direita, esquerda, não, porque a gente vive isso a vida inteira, a gente já teve todo tipo de governo. Todos os tipos de governo. É interesse do Estado manter o cidadão emburrecido. Sim. E aí, quando a gente fala esse tipo de coisa, eu sou contra a CLT, as pessoas acham um absurdo. Como assim, coitadinho do trabalhador? Como assim, coitadinho do trabalhador? É uma pessoa inteira, completa. Capaz. Se lá atrás tivesse recebido essa educação financeira, essa educação boa dentro do ensino fundamental e médio que ele não recebeu, ele não seria um coitadinho de um CLT. Ele teria escolha, poderia ser CLT. Poderia. Mas ele não precisa ficar se amarrando a um emprego horroroso, com patrões horrorosos, xingando todos os empresários, por causa dos penduricalhos da CLT. Sim. Mas se eu sofrer um acidente? Você é uma pessoa como outra qualquer, sofreu um acidente, se vira. Se planeja como essa sua cliente. De falar assim, olha, eu vou ficar grávida, ótimo. Vou trabalhar até o 7º mês, vou ficar em casa 1 ano, tenho dinheiro para isso? Tenho. Então estou tranquila. Pobre não tem acesso a esse planejamento, né? A aprender esse planejamento. E esse planejamento ele tinha que ser ensinado na escola. Escola pública, todo mundo igual. E é por isso que uma pessoa rica consegue planejar, porque ela teve acesso a esse ensino na escola particular, e o pobre não, porque ele não teve esse acesso. E o rico fica cada vez mais rico, e o pobre cada vez mais pobre. Mas isso não é culpa do rico. Sim. E nem do pobre. É culpa dessa estrutura em que nós estamos inseridos. É a esfera total. Porque assim,
Se você falar, culpa é do rico, fala aí um rico milionário aí. Tem um monte de milionário. Nossa, Zuckerberg. Brasileiro? Tem que ser brasileiro? Eu não sei, o Zuckerberg, eu sei pouco sobre ele, mas normalmente as pessoas muito, muito milionárias, o Ayrton Senna, tudo bem que já morreu, mas é que eu sei que ele tem um Instituto Ayrton Senna, que tem o nome dele. Acho que existe até hoje. Sim. Quando eu estava na faculdade existia. Cara, o cara era rico, rico, rico de marré, marré, marré. E ele tinha um instituto que ajudava crianças. Não é bom que ele seja rico? É ótimo. E que ele ajude as crianças? É perfeito. Eu tenho uma pessoa que ensina sobre finanças que ele fala assim, eu prefiro sim um Mark Zuckerberg, esses caras todos bilionários aí. Eu prefiro que comprar ações dessas empresas, Microsoft, Google, Facebook, eu prefiro sim comprar ações desse pessoal, porque eles sabem fazer dinheiro, do que comprar ações do governo, do Tesouro Direto, porque afinal de contas, ali vai ser só estável. Agora, esses caras sabem fazer dinheiro. Vai fazer crescer. Então, deixa eu colocar dinheiro para que esses caras administrem o meu dinheiro. Perfeito. Que seja R$5, mas meu dinheiro vai estar rendendo. Não vai estar no fundo de garantia que eles usam só para colocar nome em rua. Porque é um caos. Não se reverte em juros para o próprio trabalhador. Então, o dono da empresa paga, o trabalhador não recebe e acha que isso é bom para ele. Tá lindo, né? O custo de um empregado para um empregador é praticamente o dobro. Se eu pago 2.000 para um funcionário, ele me custa 4.000. 4.000. Você não acha mesmo que seria muito melhor, vamos falar assim, pega 1.000, deixa para o patrão e 1.000 deixa para o empregado? E o empregado, bem educado, faz o que quiser com esse dinheiro? Sim, entendeu? Porque se ele é bem educado, ele vai saber como fazer. Sabe? Né? Só que alguém fala na escola sobre educação financeira? Raso. Não, nem raso. Muito raso. Quando eu sou muito antiga, então quando eu estava na escola... Antiga, mas eu fui para a escola na década de 70, né? Eu entrei na escola em 77. Tá. Eu sou antiga. Eram outros tempos. Tinha educação moral e cívica, a gente aprendia a preencher nota fiscal, a gente aprendia a preencher nota promissória, que naquela época existia isso. Meus filhos nunca chegaram em casa falando, eu aprendi a... Eu não tive isso daí na escola. E meus filhos estudaram sempre em escola particular. Eu não tive isso não daí teve? na escola. Não. Eu tive filosofia na escola. Cara, não cheguei nem perto. Eu tive. Sociologia já não tinha na minha época. Ou era sociologia? Acho que eram as duas. As duas? Tinha? Eu tive. Olha só, eu tive uma educação primordial. Eu sei as conjunções até hoje. Assim, de cor. Eu te até aposto todas, consigo falar todas. Tá vendo? Educação. E a gente se encontrou uma vez, a gente fez um encontro do pessoal do ginásio, primário ginásio, todos nós sabíamos. Ai, que lindo! Alguém começou, todo mundo levantou e falou, até a última. Que bonitinho! Sei todas as conjunções. Por isso que eu respeito tanto o português, eu tive uma professora de português extraordinária. Professor Rui de matemática, professora Alda de ciência. Ó, 77 não, 77 eu entrei na escola. Isso é década de 80 já. Muito tempo, né? Muito tempo. Tem gente aí que nem é nascido ainda. Eu tava nascendo. Você nasceu em que ano? 82. 82, um bebê. Eu nasci em 70. Nasci em 82. Eram outros tempos. Naquela época a gente estava acabando de sair da ditadura, né? Quando eu entrei na escola, a gente estava acabando de sair da ditadura. Então estava uma busca muito desesperada por qualidade, né? Tanto é que falam que foi a década de ouro, não sei o quê, que foi uma década maravilhosa. Mas eu ainda me lembro de coisas da ditadura, eu me lembro de medos. Caramba. Eu me lembro. Muito superficialmente assim, mas minha mãe falando, não, fica dentro de casa porque gente sumiu. Filho da amiga da minha mãe sumiu. Uau. A mulher acabou. Deixou de existir. Óbvio, imagina, você não saber o paradeiro de um filho. Nossa, bizarro. Foi horrível. Mas não era disso que a gente estava falando, né? A gente começou esse assunto com o que mesmo? A gente começou falando sobre tempo de qualidade, trabalho. E para a gente falar sobre tempo de qualidade, para a gente voltar ao nosso tema, afinal de contas, o que é um tempo de qualidade para Hélia? Hoje, atualmente, meu tempo de qualidade, ele se baseia em poder passar tempo com os meninos,
né? E não é só um poder passar tempo com os meninos, ai, vamos almoçar juntos. Não é só isso, mas de poder prover este almoço, Tá. poder prover um passeio. Eu tenho feito aulas de dança, né? Isso pra mim é um tempo de qualidade magnífico. Nossa, eu tô amando. Terça-feira, esteja cansada ou não, 8 horas estou na aula de dança, 8 da noite. O meu dia começou às 6. É doido. Mas às 8 da noite, na terça-feira, eu estou fazendo a minha aulinha de forró. É isso. Sexta-feira, estou fazendo a minha aulinha de dança charme. Estou toda charmosa lá. 7 horas da noite, mas o dia começou às 6. Mas o meu tempo de qualidade é aquele ali. Das 7 às 8h30 da noite é o meu tempo de qualidade. Na terça, das 8 às 9 é o meu tempo de qualidade. E você consegue inserir bastante tempo de qualidade na sua semana, né? Na minha semana, durante a semana mesmo. Que antes não era assim. Porque antes, pra mim, Cláudia, eu vivi nesse sistema CLT que a gente estava falando, de pensar só em trabalhar. Vivia para trabalhar. Não trabalhava para viver. Vivia para trabalhar. Então levantava de manhã e colocava as crianças na creche, ia pro trabalho, trabalhava, voltava para casa, cozinhava, tomava banho e deitava e dormia. Dia seguinte, mesma coisa. Como é que eles falam? A roda dos ratos, né? Exatamente. Dia seguinte, a mesma coisa. Dia seguinte, opa, não, peraí, isso aqui tá errado. Quando é que eu descanso? Quando é que eu me divirto? Quando é que eu tenho vivo, cultura? Né? Quando é que eu vivo? Né? E aí eu comecei a não me cobrar tanto nessa questão do, igual eu falei, sábado era o dia da faxina. Parei, esse negócio, sábado não é dia da faxina coisa nenhuma, só se eu quiser. Se eu quiser, esse sábado é o dia da faxina. A sujeira não vai embora, né? Deixa ela lá. Se eu não quiser, não é o dia da faxina. Eu vou levantar e vou fazer a unha no sábado de manhã, ou então eu vou vir gravar o podcast com a Cláudia, ou então não, eu vou levantar e vou na academia, depois eu vou hidratar meu cabelo. Qualquer coisa. Sabe? Né? Qualquer coisa que eu faça pra mim ou que eu faça pros meninos, que eu perceba que esteja trazendo pra gente qualidade de vida. Não só essa coisa do isso aqui é obrigatório vai passar fazer. A vida assim, né? Não dá. Então, qualidade pra mim, tempo de qualidade pra mim, são essas pequenas brechas durante a minha semana e no meu final de semana que eu consigo fazer e prover isso que eu tô fazendo. A aula de dança é paga, o cinema é pago, o almoço do domingo é pago, o passeio no sábado à tarde é pago, ir com os meninos só para eles andarem de skate também tem gasto, porque a gente vai num lugar que é público, mas a gente paga o Uber ou a passagem de ônibus para ir, chega lá, eles querem comer alguma coisa. É o que a gente falou, né? O dinheiro traz felicidade, sim. Traz felicidade, porque traz cultura, traz lazer, né? Você consegue ir e vir, então traz sim felicidade, né? Nada de romantizar a pobreza não, que a gente não tá nessa. Não. A gente quer ficar rica. Jamais estaremos. Então, o tempo de qualidade para mim, de hoje, Cláudia, eu enxergo dessa forma. É um tempo que eu posso ter e posso prover por ele. E eu tenho esse tempo. Ai, que bom. Eu faço questão de ter esse tempo. É muito importante. É onde eu saio da loucura, da rotina e, putz, aqui eu sou eu. Tô feliz, tô sorrindo, tô dançando, tô curtindo com os meninos. E às vezes nem é algo fora de casa. Às vezes a gente pede alguma coisa e fica lá sentadinho, todo mundo no sofá. Vamos ver TV, sabe? Parece muito simples, mas antes nem isso dava pra fazer. Não Olha dava pra nem ver que pra fazer, loucura. né? Loucura, né? Não dava pra pedir uma pizza e ficar sentado no sofá assistindo televisão e comendo a pizza. Porque não tinha condição financeira de fazer isso. Que doido, É uma loucura. E aí eu posso falar pra você que eu tô existe a pirâmide de Maslow, né? Então eu tô um pouco acima da pirâmide de Maslow e eu volto para tempo de qualidade para mim ser realmente passar o meu conhecimento. Uhum. Porque eu tô fazendo curso, tô fazendo mentoria, tô fazendo isso tudo, e isso tudo para mim pessoalmente é muito prazeroso. É muito prazeroso, então é de qualidade. Por mais que seja trabalho e que tenha os desafios do trabalho, né? Sim. Porque eu tenho muita experiência com ter empresa, mas eu tenho pouca experiência do digital, né? O digital para mim é totalmente novo e é realmente uma maneira muito diferente de lidar ali com as coisas. No fundo não, mas existe uma camada superficial que você precisa dominar, porque senão você patina, né? Sim. Então essa parte para mim é bastante desafiadora, mas o trabalho ainda para mim é um tempo de qualidade. E aí tempo de qualidade para mim também é prosa, conversa. Para mim, eu posso estar em qualquer lugar, se eu puder, ontem mesmo, meu filho chegou, eu não cozinho,
eu sou uma coisa. E meu marido não tá em casa, ele tá em São Paulo. E eu mandando mensagem pro meu filho: filho, você não vem pra casa me alimentar? Filho, você não vai fazer comida pra mim? Filho. Lindo. Aí ele chegou. Eu quero comer. Aí ele chegou, ele não tinha visto porque ele tava vindo, né? Ele falou: mãe, o que você tanto me mandou? Aí ele riu e falou: peraí que eu vou fazer. Aí ele foi, fez comida, Que lindo. aí me serviu, a gente comeu sentado no sofá, coisa que eu não fazia jamais. Aí ele me contou todas as fofocas da escola. Porque o João é um fofoqueiro. Ai, que me delícia. contou todas as fofocas de 17 anos na escola, no colegial. O colegial só tem fofoca, né? Ah, que fulano fez isso. E o Miguel às vezes para me contar também. Deus Cada babado. Eu fico pensando se eu era assim, mas eu devia ser, né? Provavelmente. E aí, aquilo pra mim, nossa menina, mas aquilo me traz uma energia. Olha só que delícia. A gente até dorme melhor, né? A gente faz melhor as coisas que a gente ia fazer depois disso. Eu gosto muito de ouvir, muito. Eu tenho até um pouco de dificuldade, eu converso muito, mas se parar para falar de mim, eu tenho um pouco de dificuldade. Porque você gosta de ouvir. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir e na semana seguinte perguntar: e aí, o que aconteceu com aquilo que aconteceu? Eu sou uma noveleira, né? Noveleira da vida dos outros. E aí, o que deu aquele B.O.? O que deu? O que foi que aconteceu? Como que resolveu? Como que foi? Ótimo. Desmanchou, não desmanchou? Tá triste, tá feliz? Não sei, é uma maneira de eu, sei lá, estar presente na vida dos outros, ouvindo. Isso para mim é muito tempo de qualidade. Entendemos o que é tempo de qualidade, como passar tempo de qualidade, como buscar a qualidade no seu dia a dia? Sim. Eu acho que sim, né? A gente tem que realmente se conhecer para a gente poder saber o que a gente gosta de fazer e buscar no nosso dia a dia coisas que reflitam essas coisas que a gente gosta de fazer. A gente vem dando muitas aulas aqui, né? Porque a gente fala sobre escrever o que gosta e o que não gosta de fazer. A gente fala sobre o relacionamento, sobre como você quer falar com a outra pessoa. Eu acho que você que não assistiu tudo, vale a pena assistir, sentar não, botar no carro, botar lavando a louça. Vai escutando na sequência, porque a gente está falando muita coisa de autoconhecimento, de se respeitar muito, né? Mas a gente nunca fala para não viver um relacionamento. A gente sempre fala que se é um relacionamento que você quer, antes de entrar no relacionamento, você tem que se conhecer para que você seja inteira nesse relacionamento. Para que você não como é que você falou? Não fique sedenta para poder buscando algo que você criou na sua cabeça. Que o outro vai te dar e que não vai dar, né? É isso, terminamos mais um episódio do podcast Base Firme. Siga o podcast Base Firme tanto no Spotify quanto no YouTube, porque isso ajuda que a gente chegue a mais pessoas e que a nossa mensagem se espalhe por aí. Porque afinal de contas, o que a gente quer aqui é que nós, mulheres, tenhamos vida própria, que a gente saiba o que a gente quer. Não é um padrão que a gente quer. A gente não quer que a mulher trabalhe ou não trabalhe. A gente não quer que a mulher se case ou fique solteira. A gente quer que cada uma identifique em si o que quer de verdade. Identifique em si mesma o que gosta e o que não gosta. Mas para isso você precisa se conhecer. E a gente aqui tem falado muito sobre autoconhecimento, bem ou mal. A gente vai para lá, vem para cá e no final é autoconhecimento. Então, nos siga e compartilhe o nosso hashtag. O nosso hashtag não, o nosso arroba Base Firme. Você me encontra como @Cláudia Amaral nas redes sociais e a Hélia também. A mim você encontra como @doutorahélia.fisiopélvica.sexóloga. Tchau, tchau. Até mais. Até breve.